Estou aqui com o professor José Mauro. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre habilidades de comunicação na formação de profissionais de saúde. Mas primeiro eu gostaria que o professor se apresentasse, dizendo um pouco da sua experiência, onde ele atua. Meu nome é José Mauro Cerati Lopes, eu sou médico de família, em primeiro lugar. Sou preceptor da residência de medicina de família do Serviço de Saúde Comunitária do GHC há mais de 30 anos. E, além disso, eu sou professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde, no Departamento de Saúde Coletiva, né, mais especificamente na área de medicina de família. Também sou editor, autor do Tratado de Medicina de Família. Por que trabalhar com habilidades de comunicação na formação de profissionais de saúde? As habilidades de comunicação, em geral, elas são deixadas num segundo plano na formação do médico, né? Então, os primeiros anos ele se envolve com as disciplinas básicas e depois ele começa a ver pacientes e as doenças, né? Mas ele não recebe um preparo, então, de como se relacionar com as pessoas e com as pessoas doentes. E com o passar do tempo, o que tem se visto é que, apesar do desenvolvimento tecnológico, né, que é muito grande nos últimos anos, as questões de relacionamento elas se tornam fundamentais na prática do médico, independente da especialidade. Tem alguns trabalhos mostrando que 80% do que é falado numa consulta médica é esquecido pelo paciente tão logo ele sai da consulta. E dos 20% que ele lembra, 50%, né, ou seja, a metade, ele lembra de forma incorreta. Então, de tudo que se fala numa consulta, o paciente lembra aproximadamente 10%. Então, é muito pouco, né, de tudo que se fala muitas vezes numa consulta. Então, isso faz com que o médico ele tenha que se preparar para, enfim, utilizar as habilidades de comunicação como uma ferramenta de trabalho. E além da comunicação com o paciente, com o usuário, também tem a comunicação com todos os outros profissionais com quem ele interage na estratégia de saúde da família, né? Sim, na estratégia de saúde da família as coisas se amplificam, né? Porque além de ter que lidar com o paciente, o profissional da atenção primária, né, mais especificamente da saúde da família, tem que lidar com a família, então tem que desenvolver algumas habilidades, como saber fazer uma entrevista familiar, uma conferência familiar, né, pedir para o familiar sair da sala. Quer dizer, tem uma série de habilidades que ele tem que desenvolver, né, no relacionamento com as famílias. Além disso, ele tem que ter habilidades para se relacionar com a equipe, né, que é composta por profissionais com escolaridades diferentes e com funções diferentes, né, e atribuições diferentes dentro da equipe, com os quais ele vai compartilhar o cuidado das pessoas. E também ele tem que aprender a se relacionar com a comunidade, né, e dependendo do lugar que ele estiver inserido, com a mídia, né, porque ele vai ter toda uma parte de comunicação através da mídia também. Então é bastante amplo esse... E pensar a comunicação é bem mais complexo do que pensar só a comunicação oral, né? Às vezes a maneira como tu olha pro paciente quando ele chega já pode dar uma informação de como tu está disponível para aquele paciente naquele momento, né? O médico ele tem que aprender, então, identificar as questões da comunicação verbal, né, através do que o paciente fala, né, que isso mais importante do que o que o paciente diz, né, é como ele diz e como ele se comporta, né, os silêncios, as ênfases que ele utiliza na comunicação verbal, comunicação oral, né. Além disso, tem a comunicação não verbal, que isso determina muitas vezes a gente mudar completamente a conduta, né. Tu está conversando com um paciente e tu diz para ele, olha, quem sabe a gente tem que começar a pensar que tu tem que parar de fumar. Se ele cruzar os braços, né, na hora que tu diz isso... É um sinal. Bom, ele deu um sinal, eu não estou querendo, não estou pronto. Então eu vou ter que primeiro ver as resistências que ele tem antes de ficar dando orientações, né? E eu acho uma coisa interessante também é ver os pacientes na sala de espera. Né? As pessoas normalmente não valorizam muito, assim, mas ir na sala de espera, ver como é que as pessoas estão sentadas, como é que elas estão se comportando na sala de espera, o que elas estão falando, né? Porque a gente pega pedaços de conversa, enfim. Ver a pessoa quando a gente chama, né? E acompanha ela até a sala do consultório. Como é que ela caminha, como é que ela tá, a postura dela. Às vezes tu faz o diagnóstico de depressão, tu faz o diagnóstico de ansiedade, enfim, tu diagnostica que alguma situação que essa pessoa está com medo de alguma coisa.
Então, ir na sala de espera e o trajeto da sala de espera até o consultório, né, ou, enfim, ver a pessoa vindo, assim, eu acho muito importante também. Na verdade, a consulta começa ali, né? Sim. Zé Mauro, e quais são essas habilidades, assim, quais são essas principais habilidades que a gente tem que pensar em desenvolver no médico? A principal habilidade é a empatia, né, que é, enfim, a capacidade de identificar no outro, né, no paciente, o sofrimento e se solidarizar com o sofrimento, né? Então, não é ser simpático, né? A gente confunde muito simpatia com empatia, né? Ser simpático é dizer, eu entendo o que tu está sentindo, eu sei o que tu está sentindo. Isso é simpático, né? Mas, assim, o médico, ele tem que dizer assim, diante do que tu está passando, a maneira como tu está reagindo está adequada, né? É diferente, né? Quer dizer, tu tem um entendimento, mas tu não está querendo te colocar no lugar dele, porque ninguém sabe e consegue sentir a dor do outro, né? Por mais que tenha passado pela mesma situação. Mas a empatia é considerado o aspecto principal. E a outra coisa interessante em relação à empatia, né? Os alunos de medicina, eles no terceiro ano eles perdem a empatia. Quem tinha, né? Porque nem todo mundo tem. Mas quem tinha a empatia, no terceiro ano tem um negócio que se chama o demônio do terceiro ano. Por que no terceiro ano? Porque não se sabe, mas no terceiro ano, isso é um fenômeno mundial, né? Foi pesquisado em todos os países, em quase todas as faculdades de medicina se pesquisou né, a empatia nos estudantes de medicina e se vê que no terceiro ano eles começam a perder. E é justamente o momento que eles deviam desenvolver, porque é quando eles começam a ver paciente, né? É um embrutecimento? É embrutecimento, é uma desumanização do estudante de medicina, né? É o contrário do que está preconizando as orientações do SUS. Né? Exatamente. Não, e é o contrário do que precisa, né? Porque Sim. é o momento que ele começa a ver pessoas, né? Que ele vai começar a fazer consultas, vai começar a fazer anamnese, exame físico, né? E, claro, que tem estudantes que têm a empatia, tem naturalmente um perfil empático, né? Mas se acredita hoje que a empatia pode ser desenvolvida, né? Tem alguns textos, alguns livros que ensinam, né? E tem técnicas para desenvolver a empatia. Então a gente não nasce com habilidade de comunicação, a gente desenvolve. Ou recua. Aperfeiçoa, né? Não, pode recuar. Pode recuar também, né? Eu sempre brinco também com os alunos do segundo ano, que eu dou aula, todo mundo acha que não precisa, né, de habilidade de comunicação. Daí eu falo do demônio do terceiro ano. E aí lá no quinto, sexto ano, quando eles vão fazer estágio na medicina de família, na unidade de saúde, eles se dão conta que eles não têm habilidade de comunicação. Eles não sabem lidar com os pacientes, porque eles estão acostumados com o paciente do hospital ou do ambulatório do hospital, né, que é um paciente completamente diferente. Um paciente que já tem diagnóstico, já é mais submisso, né? Enfim, na atenção primária, os pacientes têm uma coisa que não tem nos outros níveis do sistema, que é a autonomia. Então, ele pode fazer o que tu pede e pode não fazer, né? Ele tem essa autonomia, que no hospital, por exemplo, ele não tem. Mas a adesão ao tratamento está muito vinculado também com a eficácia da comunicação, né? Sim. Tem um outro estudo interessante, eles fizeram num estado americano, acho que é Missouri, uma coisa assim. E eles viram que... Então, eles mediram, né, a empatia não, as habilidades de comunicação, e eles viram que os pacientes dos médicos que não tinham habilidade de comunicação adequadas, enfim, eles tinham uma baixa adesão aos tratamentos. E que fazendo um treinamento, né, para os médicos, os pacientes desses médicos aumentavam em 12% a adesão ao tratamento. É um número significativo. Né? E outra coisa interessante desse estudo, né, eles pegaram os médicos em que havia queixa de má prática. Por exemplo, que as pessoas reclamavam no Conselho de Medicina desse estado americano, reclamavam do médico, que tinham tido problemas de relacionamento com aquele médico. Então, eles pegaram esses médicos e levaram para a universidade para fazer cursos de habilidade de comunicação, e quem tinha letra ruim fazia de caligrafia também. Né? Que é uma forma de comunicação. Aproveitavam também para fazer, que também é uma forma de comunicação. E aí, então, que eles viram, né, que esses médicos, então, melhorando a comunicação, melhorava a adesão. E um fato interessante é que no Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, a grande demanda de queixas é por questões relacionadas à relação médico-paciente durante a consulta. Não é por erro médico, por uma má prática, né, por desconhecer
conteúdo, né, alguma coisa, conhecimento teórico. Eu acho que o ano passado foram mais de 300, 400 reclamações, e isso tem aumentado num ano. É bastante, né? E é bastante. É o que mais tem a reclamação por dificuldade de relacionamento. Zé Mauro, tu falaste da empatia, então, como uma das habilidades. A escuta atenta está dentro da empatia ou é uma outra habilidade? Como é que tu considera Eu acho que a escuta, ela não deixa de estar dentro da empatia, né? Mas ela é uma outra habilidade, né? A técnica que a gente utiliza, né, salvo alguma exceção, enfim, no contexto, é o paciente fala 2 minutos, 2 a 3 minutos, a partir de uma pergunta aberta, que é no que eu posso lhe ajudar hoje, e deixa ele falar, sem interromper, né? E em 2 a 3 minutos ele vai falar 90% do que a gente precisa saber sobre os problemas dele, né? E a partir daí tem que começar a ter uma intervenção, né? Eu vou começar a intervir, direcionar, fazer perguntas, né? E, enfim, isso é muito interessante, porque quando os alunos fazem, eles se dão conta que se ganha tempo, né? Porque se tu interrompe e começa a fazer pergunta, ele vai falar mais de coisas que ele não falaria que não são importantes, né? Porque a gente não sabe o que ele está trazendo. E a partir do momento que ele tem esses 2, 3 minutos para falar sem interrupção, né? A gente só tem que fazer estímulos, né? E aí, que mais? Né? Ele vai falar quase tudo que a gente precisa saber. O interessante, isso foi um estudo que mostrou, né? Nesse estudo, com 2 minutos e 19 segundos, o paciente falava praticamente tudo, né? E o estudo mostrou que a maioria dos médicos interrompia com 18 segundos. Nossa, Né? Então, assim, a diferença dos 2 minutos, né? Então, era meio que o paciente dizia, eu vim por dor no peito e já começa, como é que é a dor, como é que é isso? Não, eu vim com dor no peito. Que mais? Fala mais, né? E aí vai... O que mais que a gente pode pensar em termos de habilidade? Considero importante, assim. Eu acho que tem que ter a habilidade de examinar, né? Eu Sim. acho que fazer o exame físico é uma habilidade de comunicação, porque muitas vezes é um momento que a gente vai tocar no paciente, né? E às vezes é importante a gente tocar no paciente, ele ser examinado, né? Então, saber examinar, o que examinar, quando examinar, né? Eu acho que é uma habilidade de comunicação também importante. Fazer contato visual também é importante, porque as expressões faciais que a pessoa utiliza durante a consulta, né, para demonstrar coisas que ela está sentindo, elas são diferentes das expressões que a gente utiliza no convívio social. Então, por exemplo, se a pessoa manifesta raiva, desconforto ou mesmo alegria durante a consulta, ela vai manifestar de uma forma mais subliminar e rápida. Então a gente tem que estar olhando para ela, né? Sim. Um erro bastante frequente que a gente vê nos vídeos de consulta é o médico faz a pergunta e quando a pessoa está respondendo, ele está escrevendo. Ele não está olhando para ela, né? Então, faz a pergunta e fica olhando a pessoa responder. Então, o contato visual é fundamental. Tem um trabalho também que mostra que a gente consegue criar vínculo com o paciente com 3 segundos de contato visual, né? É o momento que a gente chama assim, o momento da atenção indisputada, em que o paciente entra, né, sentou, eu largo tudo, não pego nada na mão, papel, caneta, nada, olho para ele e pergunto, no que eu posso te ajudar? E fico em silêncio, né? Isso é 3, 4 segundos. Se coloca disponível, isso. Né? Com isso a gente cria vínculo. Quer dizer, então para criar vínculo não precisa atender o paciente 20 vezes, não precisa ter uma história de anos com o paciente, né? A gente cria vínculo numa consulta. Uma outra coisa interessante que eu acho, né, que tem a ver com a habilidade de comunicação é assim, a gente tem a ideia que uma consulta ela tem que começar e terminar no mesmo dia, né? Então assim, a pessoa entrou, eu tenho que saber o que ela tem, eu tenho que dizer para ela o que ela tem e tenho que tomar uma conduta, né? E isso é um erro também, porque isso faz com que a gente às vezes peça exames ou prescreva medicamentos que talvez não ajudem. Então a consulta ela não tem um prazo para terminar, ela começa com os 3 segundos aqueles, no que eu posso lhe ajudar, a escuta, né, de 2 minutos. Mas eu posso optar por num dia, no primeiro dia, dependendo do meu tempo, eu só coletar informações. Se a pessoa não tem nada urgente, não está sangrando, não tem nenhuma situação que exija uma intervenção, eu posso combinar com ela, diz, olha, hoje eu coletei algumas informações, mas eu preciso estudar mais teu caso. Então, eu vou combinar de te ver de novo. Pode ser amanhã, depois da manhã, enfim.
nunca mais que 3, 4 dias, assim. E aí ela volta, tu tira as dúvidas da história, da anamnese, aí tu pode partir para o exame físico, fazer o exame físico, ainda tu pode pedir mais um tempo, diz, olha, agora eu vou juntar o que eu colhi de informações, o teu exame físico, vou estudar teu caso e tu vai voltar. Então eu posso levar 3 ou 4 encontros para finalizar uma consulta, uma avaliação de uma pessoa, né? E às vezes não existe esse entendimento, né? Existe o entendimento que as coisas têm que ser naqueles 15, 20, 30, 40 minutos que a gente tem ali, né? E às vezes não é possível. Às vezes o caso, enfim, exige que a gente faça enfim, separe, né? Em várias etapas. Existe um medo, em geral, de que as pessoas não vão gostar, né? Mas é o contrário, né? O que todo paciente quer? Um médico interessado, né? Então, eu também acho que é uma habilidade também. Entra uma outra forma de comunicação, que é como eu registro essa história, né, do paciente. Que seja para mim mesmo, né? Mas tem que ter um registro bem feito, né? Eu acho que isso também mostra o interesse do médico em relação ao paciente. Quando tu retorna e ele lembra de coisas que estão registradas, porque ele reviu ali no prontuário, né? O registro, além de ser um guarda-memória, né, no sentido que eu anoto as coisas para lembrar na próxima consulta, ele também é uma forma de comunicação com os demais membros da equipe. Sim. E com os médicos que vão me suceder, porque eu posso não ficar ali o tempo inteiro. Então, no lugar que eu trabalho, por exemplo, eu tenho pacientes que eu atendo há 34 anos, né, e tem todas as consultas registradas lá. Então, o dia que eu sair, estão lá as consultas. Claro. Né? E aí também, eu acho que o registro, ele além de ser um guarda-memória, uma forma de comunicação, ele é uma ferramenta de raciocínio clínico, né? Então, a gente na atenção primária tem um formato de registro, que é o registro médico orientado por problemas, né? Que se chama de SOAP, mais informalmente, assim, que é uma ferramenta, né? Onde tu coleta as informações, tu coloca as informações da história, do exame físico, tu organiza numa lista de problemas, né? E aí tu vai fazer as tuas intervenções do teu plano a partir dali, né? Então, saber usar o sistema de registro como uma ferramenta, né, de raciocínio, de intervenção, é essencial. Zé Mauro, eu li no trabalho teu que a gente não comunica mas a gente se comunica com uma outra pessoa. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa diferença, assim, que é também de informação e comunicação. Né? Normalmente o que acontece? As pessoas vão consultar, ela conta a história, o médico examina, pede exames ou não pede, prescreve e, né, tá aqui, tá a prescrição, né? E é isso, assim, é mais ou menos, esse é o processo de trabalho, né? Eu acho que o com é assim, vai desde perguntar para a pessoa como é que ela está se sentindo, né, quais são os medos, angústias, o que ela acha que tem, qual é a expectativa que ela tem, qual é aquela expectativa que ela tem da gente, né, do nosso papel, e discutir todas as etapas, assim, né, se faltou examinar alguma coisa, se ela gostaria que a gente examinasse alguma coisa que a gente não examinou, se a gente esqueceu de perguntar alguma coisa que ela gostaria de falar, na hora dos exames, se ela tinha ideia de que exames ela gostaria de fazer, né, e por quê, enfim. E na hora da conduta, bom, eu pensei isso, né? Conversamos hoje sobre isso, né? Fazer tipo um sumário. Hoje nós conversamos sobre isso. Esqueci alguma coisa, faltou alguma coisa, e eu estou pensando nisso. O que tu acha? Né? A gente fala em elaborar um plano, trabalhar num terreno comum, né? Num plano comum, assim, né? Então, sem uma diferença hierárquica. E eu acho que a gente só tem a ganhar, porque a pessoa, ela é especialista nela mesma, né? Então ela sabe tudo. Isso é bom. E as pessoas, às vezes, elas não nos contam tudo de primeira, né? Então, se tu traz ela para participar, ela também vai provavelmente te dar mais informações, falar coisas que ela não falaria, enfim, né? E como trabalhar isso tudo como preceptor? Que tipo de cuidado um preceptor tem que ter para desenvolver essas habilidades lá com o seu residente? Eu acho que a gente tem que sistematizar, né? Tem detalhes suficientes sobre essa pessoa? Então, a idade, casada, solteira, o nome do marido, os filhos, idade dos filhos, idade do marido, nome dos filhos. Quer dizer, são detalhes que são importantes, então tem que ter isso, né?
Como é que foi coletada a história? Tem detalhamento, né? Não está subentendendo nada. Depois no exame físico também, o que examinou, por que examinou, por que não examinou. Então, a lista de problemas eu considero essencial, eu sou muito chato com a lista de problemas, né? Então tem que fazer a lista de problemas. Tem diabetes controlado ou não controlado? Há quanto tempo? O que usa? Quer dizer, tem que desenvolver uma sistemática, né? Tem que ver as questões de profissionalismo, né? No sentido assim, o residente tem que chegar no horário, né? Faz parte, eu acho, de tudo, né? E ele também tem que ser, ao mesmo tempo que ele é profissional, ele tem que ter uma postura afetiva em relação ao paciente, ter entendimento, né, empático, que aquela pessoa está sofrendo, né? Enfim, acho que tem toda uma sistematização assim que tu vai fazendo à medida que tu vai trabalhando junto, né? Eu acho que a medicina de família, ela é uma residência diferente, a formação na medicina de família é diferente dos outras áreas da medicina, porque se trabalha muito junto, né? Muito ombro a ombro. Então, tu acaba conhecendo o residente, vendo o aluno, né? E o residente, vendo o que ele precisa, o que ele precisa desenvolver. Eu acho, e tu tem que sistematizar, tu tem que criar um roteiro teu para... Né? Na minha sala eu botei lá, tem um pôster dos princípios da medicina de família, tem um da medicina centrada na pessoa, tem um do SWAP, né? E eu deixo exposto. Então, em cada caso, eu sempre me pergunto, será que a gente está contemplando, né, os princípios, a gente está usando a medicina centrada na pessoa, a gente está fazendo um registro adequado? Então, são tipo norteadores para não esquecer, né? E a avaliação desse aluno acontece sempre por feedback. Como é que acontece a avaliação da preceptoria? Isso é muito variado em cada lugar. Assim, no serviço do Conceição, a gente tem uma avaliação mais formal, que é a cada 3 meses, é feita uma avaliação, os preceptores avaliam, né? Normalmente na primeira semana de residência, se faz uma avaliação do que a gente acha que aquele residente especificamente precisa desenvolver. E se faz um plano de aprendizado. Então, tu tem que melhorar na coleta da história, no exame físico, enfim. E o aluno participa desse plano? Participa desse plano, né? E, enfim, ele é sabedor. E a partir dali, a cada 3 meses, é feita uma avaliação dos preceptores que têm contato com ele, da equipe, né, que avalia se ele é disponível, se ele é interessado. Se dá um feedback disso. Tem uma avaliação mais formal, assim, pontualidade, interesse, dedicação, aquelas coisas, né, que é no sistema informatizado. Aqui na Fundação, no internato, a gente tem feito um pouco diferente, né? A gente tem feito avaliação através de videogravação. O aluno traz uma consulta gravada, a gente assiste como ele passou o caso para o preceptor que estava dando orientação lá na unidade. Depois a gente assiste 2 minutos da consulta. Aí, se ele tem alguma questão na consulta que ele ficou em dúvida, que ele teve dificuldade, daí a gente vai ver aquela parte específica, né? Para não assistir toda a consulta, que às vezes a gente não tinha assim, um ganho muito grande. Daí a gente dramatiza com os outros alunos, os professores, cada um mostrando como é que resolveria aquela questão que ele teve dificuldade, né? E junto com isso ele tem que trazer o SOAP do caso, ou seja, o registro do caso, a lista de problemas, né? Tudo direitinho, o que ele estudou, né? O que despertou de dúvidas o caso, o que ele estudou, aonde ele estudou, né? E ele tem que fazer uma autoavaliação da consulta, usando um questionário de Cambridge, né? Então, em que ele se autoavalia. E agora a gente está introduzindo também, ele tem que fazer uma questão de epidemiologia, assim, né, utilizando um questionário, o PICO, né, que ele vai... Isso a gente está recém-implementando. Então, são formas que a gente tem tentado, né, de tentar fazer essa avaliação mais formativa e, enfim, ressaltando esses aspectos, né. Mais alguma coisa que tu gostaria de colocar? Não sei. São tantas coisas. É muita coisa, né? Realmente, a habilidade de comunicação hoje é a questão principal na formação médica em todo mundo. Assim, né? A gente tem viajado bastante, tem tido contato com colegas da Europa, dos Estados Unidos, e é o que mais importa, assim, né? É desenvolver nos médicos a capacidade de atender bem as pessoas, né? E utilizar a coleta de informações e tal para uma boa prática médica, né? Porque a tecnologia ela não resolve, né? Ajuda, né? Mas a tecnologia sem habilidade de comunicação ela se torna perigosa, né? Então acho que
Então tá, obrigada pela tua contribuição. eu que agradeço. Tenho certeza que os alunos vão aproveitar bastante essa entrevista.